A pessoa que quer ser regenerada, essa pessoa precisa ter um propósito. A gente estava falando isso agora, antes de começar a live. Se eu não tenho um propósito, a minha regeneração não tem um motivo. Toda regeneração precisa de um motivo. Ontem, quando nós estávamos falando sobre regeneração, antes de ontem sobre a armadura de Deus, nós estávamos falando muito sobre o propósito de Deus para a nossa vida, o quanto Ele quer que nós venhamos a vencer, o quanto Ele deseja que nós sejamos vitoriosos em todas as coisas. Deus quer que você seja vitorioso, mesmo que Ele tenha permitido que estejamos passando por uma situação tão difícil. Ele deseja que sejamos vitoriosos em todas as coisas. Ele nos chama a viver um propósito de vitória. E aí é que cabe a nós olhar para a cada realidade nossa, individual, e pensar assim: eu quero ser regenerado para... Quero ser regenerado para... Cristo. Eu quero ter qual propósito? A regeneração da minha vida, da minha família, da minha perspectiva, dos meus sonhos, ela precisa voltar os seus olhos para alguma coisa. Eu e o Eduardo estávamos conversando um minuto antes aqui de começar a live, falando que muitas pessoas que são dependentes do álcool, do vício, das drogas, não conseguem se regenerar, né? Pode usar esse mesmo verbo, né? Se libertar, porque não tem um propósito de vida. Ele não... Eu vou sair daqui, eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou ser o quê? É isso que eu sou. Toda vez a Amora tem que atrapalhar a live. Participar. Então, o que acontece? Tem gente que bebe pra esquecer, bebe pra comemorar, bebe pra ficar bem, bebe porque tá triste. Bebe pra tudo. Pessoas que não têm, assim, uma perspectiva. E o Senhor deseja colocar algo no nosso coração. E esse texto está em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vou repetir mais uma vez, Colossenses capítulo 3, o Eduardo vai ler para nós, a partir do primeiro versículo, Colossenses 3, vamos lá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vai lá pegar ela, senão a gente não consegue fazer a live, gente, desculpa. Se nós estamos em Cristo... Se nós ressuscitamos em Cristo, se a nossa vida está entregue nas mãos de Jesus Cristo, nós precisamos procurar as respostas, os pensamentos do alto. E ele vai continuar dizendo o versículo 12 para nós. Vamos lá? Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha. Por que o texto fala isso? Porque ele já sabe que o ser humano precisa de uma perseverança, né? Para conseguir manter os seus pensamentos na coisa de Deus. Porque se a gente for dar ouvido a tudo que todo mundo fala, o que as pessoas pensam, a gente começa a desistir de tudo. Verdade. Né? Começa a se desesperar, a se descabelar. E Deus fala assim, mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora, você acha que Deus está brincando? Não. Ah, mas Deus não tinha visto a pandemia. Minha gente, Deus já viu muita coisa nessa terra. Muito mais que pandemia. Muito mais. Dilúvio, destruições e guerras. E Deus está falando para todas as pessoas vivendo todo e qualquer tipo de terror. Se você quiser vivenciar algo de Deus, ser regenerado por Deus, mantenha seu pensamento. Tem umas crianças gritando aqui de fundo, gente. Mas amém. Nas coisas do alto, mantenha e não nas coisas da terra. Ah, mas a gente tem que prestar muita atenção no que a terra está falando. A gente tem que saber o que o pessoal da terra está falando. Mas a nossa vida não está nas leis dessa terra. Ela não está debaixo das pressões dessa terra. E o versículo 4, o Eduardo vai... Não, 3. Ele lê para nós. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Veja só, é tão interessante quando a gente fala dessa maneira espiritual de ser, porque eu não sei se vocês viram aquele vídeo que diz o seguinte, Eduardo viu e achei engraçado, um prefeito de uma cidade, não sei que cidade que é,
ele vai fazer um pronunciamento. Se você viu, você coloca aí que viu. O prefeito de Limeira. Ah, o prefeito de Limeira. Ele vai fazer um pronunciamento e, coitado, ele não foi feliz do jeito que ele falou. Porque ele chega no pronunciamento para falar do Covid e ele fala o seguinte, fala, olha, gente, eu queria falar para vocês que essa situação é complicada, todo mundo vai pegar, né? Uns vão morrer, outros pode ficar na UTI, outros podem ter algum tipo de algum ato grave, né, na saúde, outro pode morrer. Então, assim, ele falou, mas fiquem calmos, todos vão pegar. E você que tá preocupado, você vai pegar, né? Então, assim, o pessoal tá falando, eu ouvi. Gente, eu acho que foi muito infeliz, né, a declaração, né, daquele homem. Mas você vê que ele tava calmo, né? Pelo menos ele tava acreditando, né? Ele tava, olha, eu vou pegar, mas tudo bem, eu tô tranquilo com isso. E a gente vai falar uma coisa pra você que talvez pareça estranho nessa noite, mas é a pura verdade. Ele fala uma coisa aqui, Eduardo, que você acabou de ler. Vocês morreram. Você fala, eu morri, pastora. Você morreu? Morri. Vocês morreram. Quando eu estava lendo esse texto, todos o Senhor... nós, inclusive, desculpa, exatamente. Eu gosto de participar aqui, fazemos, né? Apóstolo Paulo também morreu. Tanto que mudou em Cristo. Tanto que mudou seu nome, de Saulo para Paulo. Tô certo ou errado? É isso mesmo. Né? Então, assim, nós precisamos entender que enquanto a nossa vida estiver conectada às coisas dessa terra, nós seremos suscetíveis a todas elas. Enquanto a nossa vida estiver totalmente ligada em receber e ser firmado e estabelecido pelas coisas da terra, nós seremos totalmente abaláveis por elas. E aqui o Colossenses, quem escreveu Colossenses foi Paulo, ele diz o seguinte, ele fala, olha gente, você não precisa se preocupar com nada dessa terra porque você já morreu. E quando a gente pensa sobre isso, e Deus estava me levando a pensar sobre isso nessa madrugada, o Senhor estava dizendo assim para mim, eu não sei por que os cristãos estão com tanto medo de perderem emprego, ou de passarem por crise financeira, ou de passarem pela crise da doença, se todos eles já morreram. E eu parei e falei assim, porque a gente morreu, mas a gente tá vivo, né? Aquela coisa assim, a gente morreu, mas a gente tá vivo, né? Aquela resposta meio humana, para dizer assim, meu pai, a gente é carne e osso. E o Senhor ainda insistiu comigo, no meu coração, dizendo assim, vocês já morreram. Vocês já morreram para essa terra. O apego, e aí eu fui compreender, o maior sofrimento que a pandemia está trazendo é a perda do controle. As pessoas achavam que tinham controle sobre tudo. Né? As pessoas achavam que tinham controle. As pessoas se apegaram às coisas. Você consegue compreender? Se você conseguir compreender o que eu estou dizendo, você vai colocar assim, amém. Amém. Para que eu possa entender que você está compreendendo. Então as pessoas estão perdendo o seu controle. Na verdade já perderam. O Duarte, né? ele não entendeu, mas o apóstolo vai com certeza explicar para ele. Sim, sim. Mais para frente o pessoal de Portugal vai entender melhor essa linguagem. Só para tentar explicar para o pessoal de Portugal. Nós morremos em Cristo, então a nossa vida aqui na Terra, ela já não tem mais nenhuma ligação com essa Terra. A nossa vida aqui agora é por Cristo. Mas em breve o apóstolo, nós também estaremos juntos aí, estaremos ministrando com vocês melhor tudo isso. A grande verdade que não pode sair do nosso coração, e muitas vezes sai do coração do cristão, é que nós já morremos. Você já morreu. Sim. Eu já morri. Nós já perdemos o controle. Nós já não temos mais controle. E se temos, tem algum problema com a nossa vida de cristão. Nós porque morremos o cristão, para nascer de novo. Eduardo está tentando explicar aqui para quem não está entendendo. Nós morremos para essa terra. Nós morremos para o controle da nossa vida. Nós morremos para a direção da nossa vida. Nós já sabemos que nós não controlamos o dia de amanhã. Nós já sabemos que a nossa esperança não está na terra. Nós já sabemos que as coisas dessa terra já não interferem mais na nossa vida. Nós precisamos compreender que nós já morremos. Esse sofrimento de perda de controle
Eu vi uma pessoa falando em outro país, não é aqui no Brasil, falando sobre as mortes das pessoas em outros países por conta do Covid e tal. E eu ouvi uma pequena fala dessa pessoa que me fez pensar. Ela disse assim: o problema não é as pessoas terem morrido, o problema é as pessoas terem morrido agora. Eu parei, fiquei pensando e disse assim: a gente não quer que ninguém que a gente ama, que a gente conhece, morra. Mas a gente sabe que independente de pandemia ou qualquer outra coisa, as pessoas morrem. A gente sabe, a gente tem que conviver com essa realidade. Cada um de nós temos um dia, que eu não sei qual que é, por motivo também não sei qual que é, que nós vamos morrer. E a questão é o controle. Tipo assim, essas pessoas poderiam até ter morrido, elas só não poderiam ter morrido desta maneira. Eu sei que são milhares de pessoas, isso é terrível, gente, pelo amor de Deus, isso é terrível, isso é assustador. Sim, claro. Isso daí é um absurdo o que esse vírus está fazendo. Só que o que mais assombra as pessoas é não poder controlar. Nós sempre vamos querer dizer o seguinte: olha, aconteceu por causa disso, aconteceu por causa daquilo, e não porque algo tomou o controle das nossas mãos. E é isso que Deus quer falar conosco. Nós não temos controle. Essa falsa ideia de controle, de dizer o seguinte: só a partir de tantos anos as pessoas podem morrer, só dessa maneira que as pessoas podem morrer. As pessoas só podem ser abaladas emocionalmente, fisicamente, politicamente, economicamente, se acontecer isso, isso e isso. Sim. E nós queremos controlar. Então o que a gente faz? A gente monta uma agenda, a gente monta uma vida, a gente controla tudo. Só que nós cristãos já sabemos que nós não temos o controle. Porque somos filhos de Deus. Somos pó. Nós somos pó. Às vezes nós olhamos para nós com um olhar muito generoso. Vamos dizer assim, pensamos muito além de nós mesmos. Quando na verdade nós somos só pó. Né, Eduardo? Está lembrando a gente aqui das ministrações passadas. Nós somos pó. Então ele diz o seguinte, Eduardo leu para nós, a gente vai só rever. Vocês morreram e a sua vida agora está escondida em Cristo, com Deus. Leia para nós, Eduardo, mais um versículo, por favor. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É interessante que aqui ele nos dá uma chave de vitória. Ele diz: já que nós morremos, morreu. Nossa esperança não está mais aqui. Ela não existe mais. Então só tem um jeito. Se a minha vida está escondida em Cristo, o único jeito de alguma coisa ser manifesto é quando Cristo for manifestado. E o problema, gente, é que quando a gente está passando por um problema, o que a gente manifesta? Desespero. A gente manifesta desespero, o que mais? Tudo que é de desistência, ruim, angústia, palavras de reclamação, a gente manifesta... Vai, me ajuda aí. Tudo que é de ruim vocês viram, não sei se vocês viram. O presidente do Nepal, o que ele disse que quem descumprir a quarentena e se aglomerar, ele vai mandar matar. Pensa bem, minha gente. Vai mandar matar. Mandar matar. No Nepal. Vai mandar matar lá no Nepal. Vocês viram o que aconteceu aqui em Goiânia? O Caiado, governador de Goiás. A mulher estava perto de outra, uma senhora já. Uma senhora. Na fila do banco, chegou muito perto de outro. O guarda algemou, prendeu a coitada. Acabei de ler aqui, na Sicília, um médico matou a namorada. Um enfermeiro matou a namorada médica porque ela estava com suspeita de coronavírus. Olha o que o desespero faz. Gente. É muito mais agressivo que qualquer vírus. Exatamente. Nós precisamos entender que aqui tem uma irmã ajudando. A incredulidade, a gente manifesta desespero, incredulidade, reclamação, desistência, blasfêmia. Gente, que deve ter de cristão blasfemando contra Deus. Sim. A gente vai manifestar, que mais? Tristeza, angústia, depressão, raiva. Eu vejo muitas pessoas tendo acessos de raiva pela perda do controle.
pela perda do controle. Então, assim, Deus está dizendo assim para nós, olha, você precisa entender que se você morreu em Cristo, e gente, a gente morreu em Cristo, a nossa vida está escondida nele. Tem pessoas colocando aqui, a Gabriela, egoísmo. É verdade, a gente manifesta egoísmo, vou pensar só em mim, tô nem aí pro resto. Temor, preocupação, as pessoas vão manifestando tudo isso. E quando eu manifesto isso, eu inibo o poder de Deus na minha vida. Né? Tem gente colocando aqui, se fosse aqui no Brasil, cadê? O presidente ia mandar matar o país todo. O presidente ia mandar matar o país todo, é verdade. Que aqui o povo é complicado para obedecer regra, né? Ih, tirei. Eita, Eduardo. Não, agora já era. Ih, tirei. Agora já era. Tirei os textos, eu vou ler os Eduardo textos tirou os textos tá, da gente? nossa tela, tá? Então, eu tirei da nossa perdoem tela. o Eduardo por esse ato falho. Veja só, as pessoas vão manifestando coisas que são carnais por falta pânico, de relacionamento, pânico, o que mais? Deixa levantado assim, ansiedade. Nós precisamos de compreender que se a minha vida, se a sua vida está guardada em Cristo Jesus, o que eu preciso fazer no momento de caos, de problema, eu preciso acessar a vida de Deus. Porque se eu não estou vivendo mais a minha vida, eu estou vivendo a vida de Deus. Entenda uma coisa, você recebeu o maior presente da sua vida. Hoje é uma noite que a gente poderia colocar o tema de a boa nova. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida. Você não está aqui para viver a vida do Eduardo Córdoba. Não. Graças a Deus. Nós estamos aqui para viver a vida de Deus em nós. Agora, será que Deus não tem condições de nos fazer passar para o outro lado? Tem. Será que Deus não tem condições de nos levar para o outro lado? Tem, mas é uma tormenta. Mas Ele está aqui. E Ele não está ao nosso lado. Ele não está para estar dentro da nossa casa como um convidado. Ele está em nós. A nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa postura é que vão manifestar a presença de Deus. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas estão dizendo assim, eles falam um monte de porcaria, os cristãos, né? Falam um monte de porcaria e depois falam, ó Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E Deus fala, eu quero manifestar, mas tem que ser através de você. Então escolha ser um ambiente da manifestação da glória de Deus para a sua vida. Ainda o texto diz o seguinte, por favor, lê para nós. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do Senhor Criador. Veja só. Nós não podemos permitir que haja naturalmente em nós características da nossa velha criatura. Nós precisamos permitir que a semente de Jesus seja florescida em nós. Porque existem pessoas que plantam a semente de Deus em seus corações, recebem a verdade do reino de Deus, porém não fazem o caminho da frutificação dessa verdade. A mudança de vida não é permitida por conta de manutenção de pecados, manutenção de velhos hábitos. E aqui Paulo está falando exatamente isso. Você precisa parar de viver o seu passado. Agora, veja bem, você disse para mim, falou, pastor, mas eu sou uma ovelha exemplar, eu não peco, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu vou de segunda a segunda na igreja, eu oro, eu dou dízimo, eu dou oferta, só que existem ainda áreas da sua vida com certeza que precisam do reflexo da imagem de Cristo. E você e eu precisamos trabalhar isso.
trabalhar realidades internas dentro da nossa vida que estão impedindo que a verdade de Deus floresça. Porque é nessas horas, nesses momentos de crise, de caos, de situações, que nós vamos ver se nós cremos ou não em Deus. O medo, quanto mais preocupação você tem, maior é o sinal de que você não tem um bom relacionamento com Deus. Uma pessoa que tem um bom relacionamento com Deus, ela não sente medo. O que é diferente de ser responsável. Exatamente. Não confundam. Ser responsável, ser coerente, não sair toda hora na rua, sair e se proteger, se prevenir. Isso daí é ser coerente, é ser responsável. Mas medo é outra coisa. Medo é você perder as estribeiras, o equilíbrio, o limite da verdade e da mentira. A fé, o medo. A fé silencia o medo. Por quê? Porque quando eu tenho Jesus revelado em mim, eu não estou vivendo segundo um ser humano pode viver. Eu vou viver segundo o próprio Deus pode viver. E aí vem uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para você e para você. Então, aperte os teclados da sua live e comece a responder, que a partir de agora eu não falo mais nada sem a sua resposta. Vai chegar atrasado as respostas aqui porque eu tirei o chat do celular da transmissão e está no meu celular que está com atraso. Então já comece a pensar agora. Enquanto o Eduardo vai respondendo, você já começa a responder. Eduardo, se Jesus estivesse fisicamente aqui hoje no Covid, o que ele faria? Um milagre acabava o Covid. Não, né, essa resposta não vale. O que Jesus faria enfrentando o Covid-19? Responda, Eduardo. Responda você. Não, eles querem que com uma palavra. Responda, Eduardo, responde. O que você acha que Jesus faria? Calma, essa pergunta é muito capciosa, muito difícil. Não é não. Gente, responde aí. O que Jesus faria se ele estivesse aí na sua casa de hóspede, de quarentena, Covid-19? O que ele faria? Tem gente falando cura. Tem gente falando dava um basta. Foi o que eu falei, né, gente? Hein, gente? Vamos lá. Que ele acabava com o vírus é uma resposta muito fácil. Orar. Orava. Muito bom. O que mais? Ana, você tá só esperando o povo responder e não tá respondendo. O que você acha que Jesus faria? Supriria todas as minhas necessidades. Supriria todas as necessidades. O que mais? Calma, minha filha. Adorei essa resposta. Calma, minha filha, calma. Você tá muito acelerada, pastora. Não, calma, minha filha, o Jesus falava pra ela. Jesus. Tá. Jesus falaria pra ela. Calma, minha filha, relaxa. Nos daria ânimo. Proclamar a verdade da palavra de Deus. Uma ordem. Ensinar a termos mais amor pelo próximo. Um milagre. Levaria cada pessoa a pensar sobre si mesmo diante da situação. Salvar o povo de Deus. Você já tem gente querendo um arrebatamento, né, minha gente? Falar, Deus já aproveita e já leva todo mundo embora. Gente, tem pessoas falando, orava o tempo todo. O que você acha? Eu fiquei pensando isso a madrugada toda. Eu disse, Deus me fez essa pergunta. Se eu estivesse fisicamente aí, o que você acha que eu faria? Eu falei, ai Deus, eu gostaria muito que o Senhor chegasse lá no céu, levantasse as mãos e dissesse, tá repreendido. Saia de todo o território, de todas as nações, esse Covid. E pronto, e tá curado. Colocava todos para orar. Mais fé é importante. Ele poderia fazer Falaria do amor de Deus, sabedoria para confiar na palavra dele. Sabe o que é interessante? Quando Deus me fez essa pergunta, Deus me levou num texto bíblico. Porque as respostas de Deus estão sempre na Bíblia, não é verdade? Sim. E ali, na palavra do Senhor, diz que Jesus estava passando um tempo com seus discípulos, viajando, fazendo viagens missionárias. Estava vivendo a vida dele aqui na terra, quando ele recebeu uma notícia inesperada. Já o seu amigo querido Lázaro morreu. E quando ele recebe, na verdade, a notícia de que ele está doente. Desculpa, eu ultrapassei aqui. Que ele estava doente. E o que Jesus poderia fazer imediatamente? Curá-lo. Ele poderia dizer assim, eu estou te curando, Lázaro. Claro. Quando vocês chegarem até a casa de Lázaro, Lázaro estará bem. E seria maravilhoso.
Porque Jesus fez isso tantas vezes, não é verdade? Só que o que Jesus fez? Jesus falou assim, nós vamos demorar mais 4 dias de viagem. E que Lázaro, Jesus amava Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Não era simplesmente uma pessoa que Jesus não conhecia. Lázaro era colega, abriu a casa dele para Jesus cear, viver. Eram amigos de Jesus. E Jesus, ao invés de correr para agir, Jesus ficou. Calma. Ficou calmo, ficou calado, falou, a gente vai demorar. Tá vendo? Calma, minha filha. O calma, minha filha, estava certo. E aí, Jesus Cristo foi questionado pelos discípulos. Tipo assim, o senhor não vai? O senhor não vai fazer alguma coisa? E Jesus, ele diz assim, Lázaro está dormindo. E eles falaram, tá bom. E Jesus falou, não, ele dorme o sono da morte. E nós vamos esperar ele morrer. Olha que loucura. A gente, às vezes, a gente quer que Deus faça de um jeito. Só que Deus sempre tem um método dele. Deus sempre tem o time dele, a hora dele manifestar a glória dele. Entenda uma coisa, Deus nunca vai se manifestar se a glória dele não for manifesta. Por isso que o texto aqui fala, quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês serão manifestos com ele em glória. Então Deus vai permitir muitas vezes que a situação ocupe o seu ápice. E é isso que Deus está fazendo nesse momento. Deus está permitindo que o negócio... Fala, caramba, meu Deus, agora não tem mais solução. Agora já era. E Deus vai fazer isso. E não é só por conta do Covid, não. Em muitos momentos da nossa vida, Deus vai permitir que você fale, meu Pai do céu, agora já era, lascou. Agora, o que vai acontecer? E Deus vai dizer assim, calma. É muito linda essa passagem de Lázaro, porque Jesus Cristo chega e Lázaro já está morto. E as irmãs Marta e Maria vão conversar com ele, né? Em alguns momentos Jesus está conversando com ela nessa chegada e Jesus Cristo faz uma pergunta que muda tudo. Porque elas falaram assim para Jesus, se o senhor tivesse chegado mais cedo, ele tinha morrido. Porque o senhor poderia ter curado, o senhor poderia ter feito isso, o senhor poderia ter feito aquilo e agora ele morreu. E Jesus faz uma pergunta, você crê? Por quê? Porque às vezes a gente está tão assim, Deus tem que curar isso, Deus não pode permitir que isso aconteça. E a nossa fé vai se baseando em pequenos atos que Deus pode fazer. E parece que se ele não fizer aqueles atos e o negócio ficar pior, parece que a gente não vai conseguir acreditar. Parece que ele não vai conseguir fazer, né? Às vezes a gente, numa situação de terror como essa, o que a gente pensa? Não, ainda dá para Deus controlar, ainda dá para Deus fazer alguma coisa. E o negócio parece que não vai do jeito que a fé da gente estava meio que projetando. Parece então que, será que vai dar certo? Será que Deus ainda consegue controlar isso? Nós fazemos isso o tempo inteiro. E Deus disse assim, você crê na ressurreição? E aí eles dão uma aula para Deus, né? Eu acredito que no último dia haverá ressurreição. E Jesus olha e diz assim, você crê na ressurreição? Entenda uma coisa, não são a medida das notícias que chegarão até nós que vão mudar o poder de Deus. Né? O pessoal está dizendo assim, pastora, hoje meu filho acordou tão feliz, ele sonhou que a igreja estava aberta de novo e os irmãos estavam cumprimentando uns aos outros, todos estavam felizes. Olha que coisa mais linda, né? Nós já começamos a sonhar com os benefícios. E é tão interessante que antes as pessoas não davam tanto valor. Se tem culto hoje, eu vou no outro, não quero cumprimentar ninguém, eu quero viver isolado, e de repente Deus causa um pânico tão grande. A gente fica com saudade dos irmãos. A gente fica morrendo de vontade de abraçar todo mundo. O irmão Evandro e a irmã Sara, o Evandro veio aqui me socorrer, acabou a bateria do carro. E assim, Deus ele é tão maravilhoso na nossa vida que ele nos ensina o valor das coisas. Deus tem nos ensinado o valor das coisas. Deus tem te ensinado o valor da igreja. Deus tem te ensinado o valor de você estar em comunhão com os irmãos. Deus tem mudado os princípios, os valores, as importâncias no coração das pessoas e da igreja. Mas muitas vezes ele vai permitir sim, Eduardo, que as coisas cheguem num ponto que só ele pode resolver. E é aí que ele manifesta a glória dele. E a glória dele precisa ser manifesta através de nós.
Você é um instrumento de Deus para manifestar a glória dele nesse tempo na terra. Então entenda isso, Jesus não vai descer do céu, ele vai usar você. Ele vai usar você. Seja cheio, esteja conectado com a presença de Deus, com a casa de Deus, com a verdade de Deus. Não se iluda com as mentiras dessa terra. Chega um ponto que Jesus chega ao sepulcro de Lázaro e ele chora. Por quê? Porque ele vê que Lázaro está morto. Ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro, mas ele chora. E todo mundo fala, olha como ele gostava de Lázaro, tadinho, ele está sofrendo, né? Mas assim, ele ao mesmo tempo levanta a sua voz e ora. E ele diz assim, eu te exalto, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é o Deus da ressurreição. É isso que nós precisamos entender. No momento em que o Eduardo for orar, ele não pode entrar na presença de Deus e começar, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai, eu tô desesperado. Senhor, meu emprego, Senhor, eu tenho 15 filhos para abastecer as barriguinhas, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, é tanta gente morrendo nessa terra, meu Deus, será que amanhã vai ser eu, meu Pai, não permita, e as pessoas oram desse jeito, minha gente. Como é que Deus vai manifestar a glória dele na vida de uma pessoa que já chega derrotada, já chega totalmente, chega derrotada, se você tá derrotado, chega derrotado, mas chega para deixar de ser derrotado. Não chega aquela coisa atribulada, meu Deus, desistindo de tudo, meu Pai, eu tô lascado, Senhor, você viu o que fulano falou, eu tô lascado. Jesus, ele entrou na presença de Deus e disse, eu reconheço que o Senhor é o Deus da ressurreição. Gente, isso é incrível, eu e você precisamos fazer isso, Eduardo, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes, 6 vezes, 10 vezes, 20 vezes, o que for necessário para a tua fé. Levantar e falar, eu creio que tu és o Deus da cura, tu és o Deus da regeneração, tu és o Deus da boa notícia, tu és um Deus que vai repartir o mundo em notícias. O dia em que a destruição chegou e o dia que Deus pôs a mão. Senhor, eu creio, eu tenho orado isso, eu creio que as nações reconhecerão que foi ato de Deus. Sabe? Eu quero ver isso, a minha fé quer ver chefes de estado, chefes de países abrirem a sua boca e dizerem em comitivas, foi ato de Deus, foi ato divino, foi Deus que interferiu. É isso o que a minha fé tem se alimentado. Então eu tenho orado dizendo, Senhor, tu és o Deus da regeneração, tu és o Deus das boas notícias, porque eu creio que nós não vamos ficar sofrendo o ano inteiro em relação a isso. Eu creio que haverá um ato divino que vai paralisar tudo isso. Eu creio, eu não sei como vai acontecer, porque Deus não me falou, mas eu creio que haverá um ato divino que vai colocar uma divisão no ano de 2020. Eu creio, e é isso que eu digo para Ele quando eu entro na presença dEle. E não, ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Não, gente, é você entrar e falar, eu creio que tu és o Deus regenerador. O Deus que vai trazer interferência. O Deus que está levando a terra a se dobrar mesmo, a se humilhar diante do Senhor e a reconhecer que não existe dinheiro que seja tão forte quanto o teu nome, que não existe poder que seja tão forte quanto o teu. Eu creio no teu ato de salvação. Quando Jesus fez isso, Deus deu a ele autoridade para ele fazer o quê? Sai, Lázaro. Só que antes, Jesus disse para as pessoas, tirai a pedra. Jesus não foi lá, mandou os anjos arrancar a pedra. Porque a pedra era gigante, era uma pedra que cobriu uma porta. Homens precisariam se juntar para arrancar aquela pedra, ter algum meio, eu acho que até meios de corda, alguma coisa assim, para arrancar aquela pedra. Qual que é a sua pedra? Será que são atos maledicentes? Reclamação, desistência? Já se portar como uma pessoa derrotada? Paulo fala até mesmo sobre imoralidade. Tem pessoas que estão vivendo aí essa quarentena como se tivesse assim, sei lá o que tivesse acontecendo. É verdade ou não é? Verdade. Eu vejo até cristãos postando vídeo, fazendo comédia com as coisas. Quer fazer comédia? Faça. Não tenho nada a ver com isso. Pode fazer. Mas leva as pessoas a orar, leva as pessoas a buscar, leva as pessoas a enfrentarem a realidade delas. Eu vejo que o diabo tem usado muito pastores cristãos para entorpecer a mente deles, dos cristãos.
né? Então, assim, eu sei que tem hora que tá todo mundo querendo dar uma relaxada, querendo, vou pensar uma coisa engraçada. Tem que ser. Tudo bem, tem que ser. Só que você não precisa estar fadigado pela situação, você já morreu. Sim. Deus não precisa olhar para nós e ver uma pessoa fadigada. Nós não precisamos, porque nós já morremos. Gente, quem já morreu não tá cansado, não tá preocupado. Aí é que tá. Jesus sabia que Lázaro estava morto, mas Jesus também sabia que ele é o Deus da ressurreição. E é isso que nós precisamos saber. O que você hoje sabe sobre Deus. Você precisa ter isso dentro do seu coração. É isso que vai ser manifestado na sua vida. Cada um de nós temos uma consciência pessoal de quem é Deus. E do que Ele pode fazer. E do que esperar dEle. E é isso que vai ser manifestado através de você. Então não afogue isso em maledicências, igual está escrito aqui. Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Muitas outras coisas que poderiam ser acrescentadas a esse texto. Quando Jesus Cristo mandou tirar a pedra, ele estava dizendo para nós, tire a sua pedra. Tire essa mentalidade terrena, tire essa expectativa terrena. Abra espaço para que a sua sepultura tenha ligação com o céu. Nós precisamos ter ligação com o céu. Que as coisas até mesmo mortas, notícias ruins que poderiam ter chegado hoje na tua casa, na tua família, tem solução para elas. Sabe? Existem algumas pessoas mandando mensagem dizendo, pastora, ora por mim, porque já não tá chegando recurso na empresa, o pessoal não sabe se dá férias, se demite, não sabe o que faz. E a gente fala, meu Deus, tem misericórdia. E ao mesmo momento, a gente para e fala, Pai, nenhuma notícia boa pode nos acender e nenhuma notícia ruim pode nos destruir. O governo agora aprovou a redução de salários, o que é ruim para o trabalhador, mas é bom no sentido de manter não os vai empregos, perder o emprego. E também vai dar estabilidade para aquele que tiver o salário reduzido. E se isso acontecer contigo, Deus vai te suprir em todas as necessidades. Todas as coisas. Você que é autônomo, nós somos autônomos. Saiba que Deus também vai te suprir em todas as coisas. Deus está olhando para as nossas necessidades. Gente, Deus está olhando para nós. Então não são as notícias boas que vão trazer coisas boas e nem as notícias ruins que vão trazer coisas ruins. Olha para Deus. Ele é que tem carregado a notícia da tua vida. Aí, viu, a Amora tá até festejando, porque é ele que tá cuidando dela, né? Ele é quem carrega as boas novas para nós. E eles tinham uma notícia para dar para Jesus. Desculpa, Jesus, o senhor chegou tarde. Lázaro já morreu. E Jesus tinha uma boa notícia para dar. Então, muitas vezes você vai chegar para Deus para dar uma notícia ruim para Ele. Não, gente, entenda uma coisa. Todas as vezes que você ajoelhar, fechar os seus olhos, você receberá uma boa notícia de Deus. Ele tem separado isso para os seus filhos. Esse é o valor que nós temos diante do trono de Deus. Pessoas que se entregam, pessoas que não querem ter aliança com essa terra, pessoas que querem viver debaixo das coisas do Senhor, que abriram mão do mundo. Esse é o benefício. O benefício de poder tocar o céu e receber algo dele aqui na terra. Então Jesus disse, eu tenho uma boa notícia, tire apenas a pedra, o que impede você de acreditar, tire. E deu um grito, Lázaro, sai para fora. Ninguém imaginava que Jesus fosse fazer uma loucura dessa, não é verdade? Eu acho que Jesus, quando eles viram Jesus pedir para tirar a pedra, era não sei se vocês sabem disso, mas era uma coisa natural. Tipo, por exemplo, alguém chegava, a pessoa já estava morta até determinado tempo e não acreditava, porque tem uma coisa emocional da pessoa não acreditar que a pessoa está morta, alguma coisa assim. Então eles abriam a sepultura para a pessoa ver que a pessoa estava lá. E eu acho que eles estavam meio que assim, sabe? Ai, tadinho, aí tá sofrendo tanto, vamos abrir para ele ver, para ele constatar que Lázaro morreu, né? E muitas vezes a situação chega para nós e diz assim, olha, Eduardo, você tem que entender, a situação morreu, as coisas são assim agora, e Deus está dizendo assim, não, eu não vou dizer isso para você. Tira a sua pedra, que eu quero te mostrar o que eu sou capaz de fazer. E quando Jesus dá aquele Lázaro, saia para fora, eu acho assim que teve uma certa tensão, sabe? Saia para fora é pleonasmo, né? Saia, mas eu acho que teve esse negócio aí, saia para fora. Tá errada a tradução. Saia. E aí,
Lázaro demorou um pouquinho pra sair. É redundância, né? Pensa. Porque lá tava todo enfaixado. Primeiro Lázaro tinha que, né, entrar de novo no corpo dele, dar aquela respirada. Concorda? Então demorou algum minutinho, demorou? Com certeza demorou. E todo mundo assim, meu Deus, o homem é louco. Coitado. Pirou, porque é muita vontade de ver Lázaro vivo. Gente, então quase 8 horas já. E Como as lives aí, passam rápido, Jesus passa super amado. rápido, minha gente. Quando Lázaro saiu pra fora, eu acho que... Abre a boca aí. O queixo de muita gente caiu. Então entenda uma coisa. Se você está preocupado, não se preocupe. Seja responsável em se prevenir, guardar sua casa, fazer o que for melhor para vocês. Se você está trabalhando, trabalhe com alegria, porque é bênção de Deus para sua vida e para sua família. Se você não está, saiba que Deus estará levantando uma maneira de te abençoar, assim como fará com todos nós. Mas não seja consumido pelas más notícias, porque nós temos um Deus que mesmo quando a notícia é ruim, Ele transforma ela em milagre. Então não se deixe manifestar ações dessa terra. Se deixe manifestar a glória de Deus. E se você for canal e ambiente para manifestação dessa glória, onde você estiver, as boas notícias do Pai estarão junto com você. Não só para você, mas para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. E Deus, Ele está nos dizendo assim, seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Onde quer que você esteja, seja uma bênção. É isso que importa. Isso é que de fato importa. O resto vai cooperar ou não, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e vivem o seu propósito aqui na terra. Então as coisas vão cooperar bem para você se você ama a Deus a um ponto de viver seu propósito. Eu vou terminar essa live dizendo, não deixe de estar vinculado à igreja. A igreja é a sua fonte, a sua força, é o seu sustento no reino espiritual. É ela que vai manter você e a sua família de pé. Então esteja vinculado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Pelos grupos, pelas lives. À tarde a gente está um determinado momento ali na igreja, cada pastor, os grupos já sabem. Você pode ir lá, você pode entrar sozinho, não vai ter gente lá dentro. Você vai entrar sozinho, você pode orar, você pode pedir oração, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você estará diante do trono de Deus clamando por você, pela sua família. Já falamos que é importante demais que você seja fiel a tudo que Deus tem permitido que chegue a você, porque é isso que vai fazer com que o céu esteja aberto sobre a sua vida. Seja fiel, seja constante, tenha aliança. Esse é o amanhã, essa é a construção do amanhã. Não deixe de pensar no amanhã. Amém? Eu e o Eduardo estamos desejando a você uma noite muito abençoada. Antes da gente encerrar, que já são 8h01, você que deseja muito o livro do bispo, o livro impresso do bispo, que vai ser um presente de Deus para nós, você já vai trabalhar no seu coração, porque assim que a igreja voltar a funcionar, nós estaremos com a relação de pessoas e nós já vamos fazer o pedido da impressão desses livros. Sim. E não faça só para você, faça para todas as pessoas que você ama. Eu e o Eduardo mesmo estamos fazendo uma lista de pessoas que nós vamos dar de presente esse livro, porque esse livro vai mudar a história de salvação da vida das pessoas. Isso é muito importante. Melhor que qualquer presente que você possa dar para alguém. Dê esse livro. Depois da Bíblia, é a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa. E ele está ali, vai estar acessível a nós. Então já vai se preparando, amém? Vai ser bênção de Deus. E assim que nós conseguimos ir para Portugal, levaremos também os livros para lá. Impressos. Amém? E para quem não se inscreveu no canal, afinal, o que a Bíblia diz...
vai lá, se inscreve no canal, afinal, uma vez por semana tem novos vídeos e tem um monte de vídeo lá que já foi gravado. E amanhã é dia de culto. Sexta-feira. Amanhã, que dia? Sexta. É dia de culto, não deixe de participar. Todos os endereços. Fale com os seus amigos de igreja, seus irmãos da igreja. E participe do culto, porque é muito importante sermos alimentados neste momento. E Deus estará te provendo e te sustentando de toda sorte de bênçãos. Amém? Amém. Nós desejamos a você uma ótima noite. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu patrão. Nós oramos abençoando ele para que você seja abençoado. Sobre todos os filhos de Deus e aqueles que não são. Nós também oramos abençoando essa nossa nação e as nações. Em nome de Jesus. Vamos encher o nosso coração de esperança, porque daqui para frente, abril, cada dia que passa é uma regeneração que acontece. Amém. Amém? E nós tomamos posse disso. Gente, boa noite. Que nós sejamos levados pelo Espírito Santo de Deus ao término de todas essas coisas e ao início de novas coisas. E amanhã, no culto de sexta-feira, nós vamos falar sobre as novas coisas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Até. Em nome de Jesus.